Ficou legal, não ficou? Ficou muito bom, né? Eu não erro nunca, Fernando, você tem que confiar em mim. Meus irmãos, capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do verso 1. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do verso 1 até o verso 9. Eu estou meio lento nesta manhã, se eu falar devagar eu durmo, então eu vou acelerar o ritmo, pode ser? Então vamos lá, capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do verso 1 até o verso 9. Bem-vindos à nova série de mensagens Natal Brasileiro. Por que esse tema? Por que Natal Brasileiro? Porque Natal Brasileiro será o tema do nosso musical no próximo domingo. E aí a criançada já está aí aquecendo e tal, as mães estão ficando loucas, descabeladas, os pais malucos, mas vamos em frente. Essa semana tem ensaio? Eu acho que o que mais tem essa semana deve ser ensaio, né? Então já põe na sua agenda aí, domingo que vem, 10h30 da manhã e 19 horas, Natal Brasileiro, traga um convidado, compartilhe o link, vamos em frente. Olha, hoje já é dia 4 de dezembro, o ano voou, o ano acabou. E aí você começa a olhar agora pelo mundo afora, todo mundo pensando em Natal, luzes, enfeites, árvores, daí por diante. Gente já talvez pensando, será que vai ter show do Roberto Carlos? Eu acho que não vai ter esse ano. Eu acho que esse ano não vai rolar. Mas fica na saudade aí, ok? Seja como for, uma coisa que me chama demais a atenção são as luzes espalhadas pelas cidades afora. E algumas cidades pelo Brasil afora são campeãs desse quesito. Por exemplo, Curitiba, no Paraná, normalmente faz um enfeite maravilhoso, maravilhoso. Mas se você não quiser ir tão longe, talvez você possa ir para Campos do Jordão, São Paulo, longe, mas nem tanto, uma iluminação também maravilhosa. Agora, se você de repente for muito romântico, você pode ir para Monte Verde, sul de Minas, também tem uma iluminação fantástica. E Paulínia, independente das circunstâncias, eu sei que você está pensando já, certo? Não vou entrar no mérito da questão, mas eu acho que está quase plugando, e a hora que plugar vai ficar um negócio bonito. Vão acender as luzes da cidade, vai ficar bonito. Do 5º andar onde eu moro, eu vejo luzes assim para vários lados da cidade, é um negócio maravilhoso, maravilhoso. Mas eu quero perguntar para você, será que toda essa luz, ou todas estas luzes sobre as quais nós estamos falando, em especial, será que a luz que há sobre a nossa cidade é suficiente? Será que o que teremos de luzes acesas nestas semanas que antecedem o Natal são luzes suficientes? Ou será que nós precisamos de mais luz? Mas não luz que vem das árvores de Natal e nem das decorações da cidade, mas uma luz que de fato ilumine a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa esperança, as nossas expectativas. Sabe por quê? Porque quando chegar no dia 4 de janeiro, estas luzes todas sobre as quais eu estou falando aqui, elas vão se apagar. Elas vão se apagar e elas só vão se acender novamente a título de decoração em dezembro de 2023. E depois disto, então volto à pergunta, são estas luzes suficientes ou nós precisamos de uma luz a mais? Eu não sei se você parou para pensar, mas nós entramos ou estamos adentrando num dos períodos mais importantes da fé cristã, chamada Advento. Estamos agora pensando e lembrando sobre o nascimento de Jesus. Parênteses, você fala assim, por que uma das mais?
porque a outra chama-se Páscoa, exatamente. E nesse tempo onde a gente fala tanto sobre advento, eu estou convidando você para a gente olhar para o Evangelho de João, porque o Evangelho de João, ele não está preocupado em narrar para nós, como por exemplo Mateus, ou Lucas, sobre o nascimento de Jesus. Mas ele está preocupado em trazer para nós esta coisa do advento, da chegada de Jesus, como aquele que é a luz. Esta expressão, luz, ela é absurdamente importante no Evangelho de João. Ela aparece, pelo menos, 24 vezes ao longo dos capítulos de João. E claro que eu não vou ler com você todos os capítulos, mas a gente vai puxar um gancho bem forte no capítulo 1 e vamos fazer algumas amarrações com outros versículos, ok? Então veja você que o capítulo 1 diz assim para nós: no princípio era aquele que é a palavra. E só para deixar claro isso, quando você está lendo a expressão a palavra, aqueles que porventura não sabem disto, a referência aqui é ao próprio Jesus, aquele que é a palavra, o Logos de Deus. E uma outra coisa importante para você deixar dentro desse parênteses, então abrimos o parênteses, expliquei, segunda informação importante, é que o capítulo 1 do Evangelho de João, ele é praticamente uma releitura do capítulo 1 de Gênesis. Então lá na frente, daqui a pouquinho, nós vamos fazer uma amarração entre Gênesis 1 e João 1, fecha o parêntese. Então no princípio de todas as coisas, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio e repare você, todas as coisas, preste atenção nisso, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e eu quero convidar você a ler comigo esse final do verso 4. E esta era a luz dos homens. Também é o verso 5, vamos lá? A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Repare agora, parece que muda o viés. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha, e está se referindo ao João Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele, todos os homens crescem. Mas repare você, ele próprio, no caso o João Batista, ele não era a luz. Mas ele veio como testemunha, ele veio falar sobre esta luz. E o verso 9 conclui este momento dizendo: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Então vamos começar a entender este capítulo 1 do Evangelho de João. Porque repare você que ele já dá um pontapé inicial, dizendo para nós uma coisa aqui que é fundamental para que nós compreendamos todo o Evangelho. E ele está dizendo para nós o seguinte, no verso 1, ele, este que é a vida e a luz, ele estava com Deus e ele era Deus. Em outras palavras, o que João já começa dizendo no seu evangelho para nós, é que este que é a vida, e este que é a luz do mundo, não é só o Filho de Deus, mas ele é Deus. João já começa de cara dizendo para nós algo que é essencial para a compreensão da fé em Cristo, quando ele afirma, e você não pode ter dúvida disso nesta leitura, Jesus, ele é Deus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Mas repare que João ainda diz para nós que este Jesus, ele também é a vida, e esta vida, ou nesta vida, está ou é o que? A luz dos homens. Porém, você deve ter percebido que no meio desta leitura, ele praticamente fez uma interrupção, e ele começou a falar de Jesus, de repente ele interrompeu,
E ele começou a falar de João Batista, dizendo o seguinte, que João Batista não era a luz, mas ele veio como testemunha de quem? Da luz. Ele veio como testemunha daquele que é a luz a qual todos nós precisamos. João Batista, eu diria para você que era uma figura assim meio fora da normalidade com a qual a gente está acostumado. E eu gosto de dizer sempre que João Batista, se vivesse nos tempos de hoje, seria possivelmente estranhado por alguns de nós. Eu acho que João Batista em um domingo pela manhã não estaria em uma igreja. Eu acho. Mas eu acho também que João Batista talvez estivesse em uma daquelas praças centrais de cidades quaisquer, sentado com aqueles caras que sentam em alguns tapetes fazendo artesanato. Sabe aqueles caras que falam assim, meu Jesus amado, o que está acontecendo aqui? João Batista muito possivelmente estaria sentado fazendo artesanato, tocando aquela flautinha. Já viu? Que os caras vêm de CD. Eu olho para o Batista porque ele é um cara que veste um traje esquisito para o seu tempo. Enquanto no Oriente as pessoas estão vestindo trajes leves, roupa talvez de seda, protegendo-se do sol, do calor intenso, João Batista é um cara esquisito que veste roupas feitas por pele de camelo, e aí para dar um jeito ele amarra a roupa com um cinturão de couro. Imagine que coisa maravilhosa que ficava. Esquisito que só ele. Mas a carta aos Coríntios, no seu capítulo 1, diz que Deus fez as coisas loucas do mundo para envergonhar aqueles que acham que são sábios. E aí eu diria que João Batista, ele é reflexo dessa grande loucura de Deus, e ele não é a luz, mas ele veio mostrar e trazer o foco para a gente agora deste evangelho, falando sobre aquele que é a luz. Eis o problema. Eu estou falando para você sobre luz, 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 luz. O evangelho de João, você vai lendo os capítulos 1, 2, 3, e ele falando sobre a luz, luz, luz. O próprio Jesus diz, eu sou a luz do mundo, mas a grande crise é que nós gostamos mesmo de andar em trevas. O próprio evangelho diz para nós no capítulo 3, verso 19, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras, as obras humanas, elas são más. E eu tenho dito todos os domingos, nós sabemos muito bem que tipo de gente que nós somos. Eu posso enganar você, eu vim perfumado hoje, eu vim com o cabelo penteado, eu vim com o sapato engraxado, o cabelo penteado é só modo de dizer, ok? Vim com o sapato engraxado, mas você também, mas Deus sabe que tipo de gente que nós somos, e João diz, as suas, no caso as nossas obras, elas eram, e eu diria, continuam sendo más. E ele afirma, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas e talvez reveladas. Por isso Jesus insiste dizendo o seguinte, eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O fato é que Jesus está dizendo para nós que Ele é a reconexão entre nós e Deus. Curioso é que quando você está olhando para o capítulo 8 do Evangelho de João, aqui, esta frase de Jesus é dita em meio a uma festa, que era conhecida como Festa das Luzes. Qualquer semelhança com o nosso Natal, mera coincidência. Engraçado é que a tal Festa das Luzes também terminava. E ela terminava com um ritual onde as luzes dos candelabros iam sendo apagadas. Em outras palavras, há um ar de tristeza, de fim de festa,
E é nesse tempo que Jesus se levanta e diz: eu sou a luz do mundo. O caminho de volta para Deus sou eu. E ele insiste ainda no capítulo 12, dizendo assim: por mais um pouco de tempo, a luz, e ele diz aos discípulos, por mais um pouco de tempo, a luz, ela estará entre vocês. E eu quero convidar você a ler comigo esse restante dos versos 35 e 36, vamos lá? Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não surpreendam. Espare um pouquinho. O que Jesus está dizendo aqui, e aqui nós vamos começar agora a fazer as amarrações devidas, é que existem trevas em nós e ao nosso redor. As trevas compõem aquilo que nos afastam de Deus. E o que ele está afirmando aqui, o que ele está fazendo ou desafiando os seus discípulos a pensarem é que é possível evitarmos as trevas. É possível evitarmos que a nossa vida se distancie de Deus. É possível impedirmos, por meio de decisões nele, que a nossa vida seja assolada por trevas. Então eu volto com você no pois, vamos lá? Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Então, creiam na luz, enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Creiam na luz. Em outras palavras, ele está dizendo: creiam em mim. Creiam em mim para que vocês se tornem filhos de Deus. Eu sou a luz. E se vocês crerem em mim como luz, vocês estarão na luz, vocês estarão em Deus. É isso que ele está afirmando. E você talvez esteja perguntando assim: mas qual é a importância de nós crermos nesse Jesus que é luz? O que isso traz como reflexo para a nossa vida? Então eu quero voltar agora para o capítulo 1 e eu quero pensar com você alguns pontos que são essenciais aqui. O primeiro deles é que nós entendamos que Jesus, ele é uma luz, mas ele não é uma luz qualquer. Ele é uma luz que revela a verdade, e veja você que no verso 5 do capítulo 1 ele diz: a luz brilha nas trevas. Amarre o verso 5 do capítulo 1 com o que nós vamos ler no capítulo 3, verso 20, quando ele fala assim: quem pratica o mal, odeia a luz. Quem pratica o mal não se aproxima da luz, porque teme que as suas obras sejam manifestas. Você deve estar reparando que eu não estou saindo do Evangelho de João. A gente está peregrinando por partes diferentes desse Evangelho. Então vamos pensar em um exemplo para que você entenda o que eu estou querendo dizer quando eu estou afirmando que Jesus revela, por meio da sua luz, a verdade. No capítulo 8, acontece o episódio que a maioria de nós conhece. Uma certa mulher, ela é apanhada, repare você, em flagrante adultério. E ninguém postou em rede social que ela estava pulando a cerca, não foi fofoca, não foi nada disso. Ela foi apanhada em flagrante adultério. E a lei dizia que quando, Antigo Testamento, quando alguém fosse porventura apanhado em adultério, deveria ser apedrejado de forma pública e ser executado. E o povo traz esta mulher até Jesus. E em tese está tudo certo. Em tese não tem nada de errado ali. Eles estão fazendo a lei ser cumprida. Afinal de contas, ela foi apanhada em flagrante adultério. Nesse momento, Jesus, enquanto um rabino, em outras palavras, em sendo um mestre, ele não está nem aí com o pessoal. Porque ele conhece o coração dos indivíduos. E aí o texto bíblico diz que ele se abaixa e ele está de cócoras, escrevendo algo no chão, na areia. E o pessoal cobrando, querendo uma resposta. Porque, afinal de contas, as trevas do coração daquela mulher foram expostas.
Então desejam que Jesus diga algo sobre o assunto. E você conhece a fala de Jesus. Ele diz assim: quem não tem o quê? Pecado, faça o quê? Atire a primeira pedra. O que Jesus está fazendo nesse momento? Ele está colocando a sua luz sobre corações que estão em trevas e que acham que estão na luz. Ele está mostrando a cada indivíduo que ninguém está acima daquela mulher, embora pareça ser ou estar em melhor situação do que ela. Alguém talvez diga assim: eu não adulterei, e talvez não tenha adulterado mesmo, eu não fiz isto, eu não sou como esta mulher. Jesus diz: tudo bem, e ele resume: então, quem não tem pecado, e seja ele qual for, atire a primeira pedra. Eu gosto de uma expressão dita pelo biblista William Barclay, quando ele afirmou assim, a luz que Jesus traz é algo que nos mostra as coisas tais quais elas são. A luz de Jesus, repare você, ela tira as máscaras dos indivíduos, ela tira os disfarces, como tirou daqueles que queriam apedrejar aquela mulher. A luz de Jesus mostra as coisas em sua nudez, em seu verdadeiro caráter, em seu verdadeiro valor. Faz muito tempo, os cínicos afirmavam que os homens odeiam a verdade, porque a verdade é como a luz aos olhos doentes. William Barclay. Quando a luz brilha, ela revela quem nós somos. E quando a luz brilha, ela nos ajuda a entender que as luzes ao redor, tais como as luzes da cidade no tempo do Natal, não são suficientes para que haja luz no nosso íntimo e coração. Portanto, a luz de Jesus revela quem nós somos. Segundo, esta luz de Jesus, ela é guia para a nossa vida. Repare que ele diz ainda assim no verso 9: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Vamos fazer uma amarração desse verso 9 do capítulo 1 com o capítulo 12, verso 35, quando o próprio Jesus diz assim: andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não o quê? Não surpreendam vocês. Na minha juventude, isso foi alguns anos atrás, na minha juventude eu fui a vários acampamentos de jovens por ocasião de carnaval. Naquela época era tão bom que a gente ia no carnaval, e em julho, o ano inteiro tinha acampamento, era uma maravilha, e tudo era mais barato, né? Mas eu me lembro que certa feita nós fomos num acampamento em Campos do Jordão, um local que pertence, salvo equívoco, ao Mackenzie. Cama elástica, canoa para passear na lagoa, um negócio assim fabuloso. Cabana no alto, coisa que, terra, futebol, só alegria. Frio, chocolate, uma maravilha só. E eu me lembro que numa certa noite alguém teve uma proposta muito interessante para fazer uma brincadeira com todo o grupo. E a brincadeira foi mais ou menos assim: haveriam espalhados pelo local supostos pássaros escondidos, que na verdade eram pessoas que estavam travestidas de pássaros. E aí os jovens todos deveriam formar grupos e sair em busca dos tais pássaros. Quando nós organizamos, estava tudo maravilha, mas alguém disse assim: porém, antes da brincadeira começar, nós vamos apagar todas as luzes. E quando as luzes foram apagadas, aquele local se tornou um breu. E todo mundo tinha que andar com as mãos dadas dentro dos grupos. Quando as luzes se apagaram, as mãos
se apertaram. Um frio na barriga, porque agora havia escuridão. Mas de repente, a pupila começa a dilatar, você começa a andar, começa a se sentir mais seguro, a brincadeira vai ficando gostosa, você segue em frente, um grita daqui, outro assusta de lá, um cai aqui, outro levanta a colar. Num dado instante, a escuridão não era mais problema. E a gente estava super feliz de brincar na escuridão. Até que, de repente, um apito tocou. A brincadeira acabou. E as luzes se acenderam. Quando as luzes se acenderam, nós estávamos cheios de lama e de sujeira. Roupa rasgada, porque no escuro ninguém consegue ver absolutamente nada. E muita coisa aconteceu na escuridão. Curioso é que nesta vida, como o próprio Evangelho está dizendo, há uma inclinação no coração humano pela escuridão. E na escuridão, é imperceptível o que está acontecendo. Na escuridão, a gente às vezes vai se sujando, a gente vai se enlameando, a gente vai se rasgando, e não percebe. Por isso que eu volto com você ao capítulo 12, verso 35, quando Jesus afirma assim: andem enquanto vocês têm a luz, para que vocês não sejam surpreendidos pelas trevas, pois aquele que anda nas trevas, assim como eu e aquele grupo de jovens, não sabem para onde estão indo. Então, ande na luz. O que isso significa? Ande em confiança no próprio Cristo, em temor a Ele, em submissão a Ele. Ele é luz que guia. Ele revela quem somos, e quando Ele revela o mal que é em nós, Ele diz assim: agora que eu te mostrei quem você é, arrependa-se do mal que é em você, e ande comigo, eu vou guiar a sua vida. Até porque Ele mesmo diz no capítulo 14 do João: eu sou o caminho. Então ande comigo, porque eu vou guiar você. Ele é luz que revela, Ele é luz que guia, e por último, Ele é luz que põe ordem no caos da sua e da minha vida. Há uns 8 anos atrás, eu sou bom de gravar história, há uns 8 anos atrás mais ou menos, o pastor Wagner estava pregando, e ele contou um negócio que eu gravei, quando certa feita, ele estava andando, eu não me lembro se era em Campinas, se era em Paulínia, mas eu me lembro que ele estava andando em uma cidade, e ele encontrou um mendigo, e o Wagner é o Wagner, né? Não precisa de explicações, né? Parou para conversar com o tal do mendigo, e bater papo com o tal do mendigo, e para a surpresa dele, aquele homem tinha família, aquele homem tinha filhos, aquele homem tinha uma profissão, aquele homem tinha casa. E aí ele perguntou assim ao homem: mas como é que você chegou até aqui? E o homem respondeu: não sei. Não sei se foi a bebida, se foi a dependência química, se foi a droga, eu não sei, eu só sei que eu estou aqui. Como é que a vida chega no caos? Biblicamente, caos é sinônimo de ausência de Deus. E lembra que eu falei para você no início que o capítulo 1 de Gênesis, o capítulo 1 de João, ele é uma releitura de Gênesis 1, lembra que eu falei isso? Então, nesse momento, eu quero voltar com você a Gênesis, porque Gênesis, assim, no capítulo 1, versos 2 e 3, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo,
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que significa esta leitura do capítulo 1? O que Gênesis está dizendo para nós é: havia um estado de desordem, trevas, escuridão. Em outras palavras, sinônimo de ausência de Deus. É como se Gênesis estivesse, como se Gênesis estivesse dizendo assim: Deus não está nisto. Deus não está presente no caos. Deus não está presente na desordem. Mas repare que na sequência ele diz assim: disse Deus, haja luz. E houve luz. Em outros termos, Deus pega todo estado de desordem e arruma todas as coisas. Então, onde há trevas, ele diz: haja luz. Você entendeu Gênesis? O paralelo agora está em João, verso 5 do capítulo 1. A luz brilha nas trevas. O mesmo Deus que disse: haja luz, e pôs ordem no caos da criação, agora ele traz ordem à vida por meio do seu Filho Jesus. E as trevas não a derrotaram. Para você entender melhor, vamos olhar para uma outra história do Evangelho de João? Capítulo 9 do Evangelho de João, diz que havia um homem que era denominado, ou é chamado ali no capítulo 9, de cego de nascença. Nasceu cego. E de repente Jesus apareceu e curou aquele homem. Tragicamente, fez aquilo no sábado. Virou uma confusão, porque todo mundo quer saber o que foi que aconteceu, como é que Jesus curou no sábado. E o povo começa a cercar o tal cego de nascença e dizer para ele assim: o que houve? O que houve? Para onde ele foi? De onde ele veio? Quem é este homem? Há uma dezena de perguntas. E o tal homem, que nós não sabemos o nome, porque o Evangelho só diz que ele era um cego de nascença, responde simplesmente assim: eu não sei, mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. O que poderia talvez ser traduzido assim: eu sei que a minha vida estava um caos, mas agora existe luz sobre a minha vida. Este Jesus que é luz, revela quem você é, quem eu sou. Este Jesus que é luz, ele nos conduz até Deus. Ele organiza a vida que está desorganizada. Ele nos leva de volta para o nosso Pai. Eu quero finalizar fazendo para você uma pergunta. Na verdade, me permita, farei duas. Por onde nós estamos andando? Quais caminhos nós estamos peregrinando? São caminhos que estão debaixo desta luz? Mas deixa eu importunar você. Onde é que está a sua alegria e esperança? Nas luzes do Natal? Cuidado, elas vão se apagar. Jesus é a luz do mundo. E você pode derramar a sua vida e o seu coração aos pés dele agora. Eu queria convidar você para a gente ter um tempo de oração, para a gente elevar a nossa voz ao Cristo que é a luz do mundo. Deus, no nosso coração, Senhor,
há uma inclinação absurda, Senhor, um desejo incessante de nos movermos em direção às trevas, de deixarmos que a nossa vida se distancie do Senhor. Pai, nós queremos rogar nesse instante, tenha, ó Deus, misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia, ó Deus, da nossa vida, Senhor, do nosso coração, trazendo sobre nós a luz do Teu Filho Jesus Cristo, de maneira que esta luz nos conduza até o Senhor, de maneira que esta luz promova a reconciliação da nossa vida com o Senhor, de maneira, Deus, que esta luz nos permita que nós vivamos todos os dias na luz do Senhor, mesmo quando, porventura, as luzes desta cidade se apagarem. Nós oramos, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia, a luz resplandeceu, aleluia, o amor renasceu, aleluia, perfeita expressão de Deus, exaltamos Jesus nosso Rei, aleluia, 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 veio ao mundo o Filho de Deus, Jesus, aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu, aleluia, o amor renasceu, aleluia, perfeita expressão de Deus, exaltamos Jesus nosso Rei, aleluia, 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 vamos subir, aleluia, 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 suas vozes, aleluia, aleluia, a última vez todos, aleluia, aleluia, amém. Olá, igreja, tudo bem? Hoje nós temos um convite muito especial para te fazer. A nossa cantata de Natal vai acontecer no dia 11 de dezembro e você é o nosso convidado especial. As crianças estão super animadas e a equipe do Sementinhas está preparando tudo com muito carinho. O tema desse ano é Natal Brasileiro. Fique atento, vai acontecer em 2 horários, às 10h30 da manhã e às 19 horas da noite. Fique à vontade para convidar a sua família, os seus amigos
a nossa igreja vai estar de portas abertas para receber a nossa comunidade. Nós contamos com você para esse dia de celebração. Gravou aí? Que dia que é? 11. Não vai esquecer, hein? Certo? Que horas? Isso é técnica de comunicação para gravar, entendeu? Então vai lá, qual que é o horário? 10h30 e... Se você não estiver aqui, eu vou mandar mensagem no seu celular. Combinado? E tem uma turma que sabe que eu mando mesmo, hein? Oh, cadê você? Fechou? Você que é pai e mãe, que seu filho está participando do musical, antes de ir embora, por favor, dê uma chegadinha lá na tenda e pegue, é a camiseta que está sendo distribuída já? É a camiseta? A vestimenta, não é a camiseta, a vestimenta, tá bom, desculpa. A indumentária, pode ser? Ok. Então, você que é pai, que é mãe, passe por lá para pegar a indumentária do seu filho para o próximo final de semana. Vamos colocar em pé mais uma vez? Queridos e amados, vão em paz, que a graça do Senhor Jesus, aquele que é a luz do mundo, que o amor de Deus, nosso Pai, que ilumina todo o coração, e que a condução, o mover, a direção do Espírito Santo, que são derramados sobre nossas vidas, estejam sobre vocês hoje e para todos sempre. Amém e amém. O que eu esqueci? Hã? Eu esqueci? Então você pode sentar mais uma vez que eu esqueci. Gente, eu fiz tudo errado hoje. Tudo errado. Você não tem noção, mas eu fiz tudo errado hoje. Vem cá, o Jefferson, o Lucas. Fiz tudo errado, o Wagner me deixou a pé hoje, eu estou mais perdido que cego em tiroteio, você não tem noção. Não era para eu estar pregando hoje, eu preguei, não era para eu batizar hoje, eu batizei, não era para orar hoje, eu orei, fiz tudo errado. Mas tá bom, você veio bonito hoje, vem cá. Você também está bonito, viu, Lucas? 2023, tanto o Lucas quanto o Jefferson estão migrando, né? Estão indo para outras igrejas de onde receberam convite. Por quê? Porque já estão com vistas à ordenação pastoral, eu acho, 2024 ou 25. Então o Jefferson, fala para onde você está indo, pronto. Estou indo para Leme, Igreja Central de Leme. Maria Fernanda, você não vai não, viu? E eu estou indo para a Central de São Carlos. Bia, você vai, nós vamos deixar você ir, melhor, né? Cadê a Bia? Melhor você ir, né? Foi muito bom ter vocês conosco ao longo desse tempo, eu acho que a igreja foi bastante abençoada com vocês ao longo desse 1 e 3 anos, o pessoal não sabe, na verdade, você ficou 3 anos com a gente, que na realidade você chegou bem no comecinho da pandemia e muita gente nem soube disso, né? Mas nós somos muito abençoados por meio da condução do Lucas junto aos jovens, do Jefferson junto aos adolescentes, e agora é a hora de dizermos até breve, tá certo? Então, eu já dei a bênção, mas nós vamos orar novamente, eu vou pedir para você ficar em pé mais uma vez, me perdoe, como eu já te falei, estou altamente equivocado hoje, né? E vamos orar com eles e por eles. Senhor, nós agradecemos pela vida destes jovens que te serviram nesse lugar, e eu oro a Deus para que o Senhor derrame sobre eles da tua graça, da tua direção e bondade, de maneira que eles continuem te servindo, Senhor, e te glorificando por onde quer que eles andem, ó Deus. Abençoa, Senhor, a vida do Lucas na igreja central ali de São Carlos, que o Senhor, ó Deus, o sustente na sua nova etapa, na sua nova jornada, junto aos pastores ali. E também, ó Deus, abençoa a vida do Jefferson na igreja central de Leme, que ele seja conduzido e movido pelo teu Espírito naquele lugar. Te glorificamos, ó Deus, pelo tempo que estivemos juntos. Agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre nossas vidas, por meio da vida deles. E agora, por favor, leva-os em paz, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Você pode aproveitar, antes de sair preocupado com macarrão com queijo, macarrão com tomate, tomate desidratado, aquela coisa, antes de você sair preocupado com isso, seu almoço, você pode passar ali na recepção para dar um abraço aos meninos, e quem sabe dar um abraço a quem está do seu lado também. Que Deus os abençoe, que nós tenhamos um excelente domingo.